É o dia mais feliz da minha vida pela oportunidade que a gente tem de ser feliz, de ter paz, de amar o próximo. É difícil às vezes você ter paz, mas no sentido de que é possível a gente vai alcançar, Deus nos dá essa faculdade, basta a gente conseguir exercitar o amor, aquele amor sem esperar retribuição, aquele amor que infelizmente sofre ingratidão, mas mesmo assim não deixa de amar, não deixa de sentir paz, de ajudar o próximo, que nem a Joana de Anjos fala, a gente tem que ajudar o próximo mesmo que doa a gente tem que ajudar o próximo. Então vamos lá, continuando, estamos na questão 100. 100 do Livro dos Espíritos, olha o cachorro lá no fundo lá. Questão 100 do Livro dos Espíritos. Ela não é uma questão, na verdade, o último vídeo falava sobre a escala, né? E ele continua fazendo um apanhado geral, né? Aí fala, observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia sobre o grau de seu adiantamento, sobre as qualidades que adquirem e sobre as imperfeições. De um grau ao outro, a transição é insensível, e sobre seus limites uma pequena diferença se apaga, como nos reinos da natureza, as cores do arco-íris, ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Pode-se, pois, formar maior ou menor número de classes, pois, segundo o ponto de vista sobre o qual se considera a questão, ocorre o mesmo que em todos os sistemas das classificações científicas, né? O estudo anterior a gente falava que existia os espíritos separaram em 3 classes, né? Espíritos imperfeitos, aí teria os medianos e os superiores. Aí ele fala que das questões científicas, que a ciência, né, muitas vezes ela também classifica de uma forma mais ampla, assim, não vai a fundo. Não, existe o espírito mais o 0,1, aí tem o 0,2 evoluído, 0, você classifica de uma forma geral, separa em 3 grupos, que fica mais didático, embora sabendo que dentro de cada grupo há inúmeras subdivisões, mas que não convém, né, de certa forma, ir a fundo nisso, porque seria, de certa forma, uma perda de tempo, nesse sentido, porque agora tem uma parte interessante, vamos ver. Observamos, contudo, que os espíritos não pertencem sempre e exclusivamente a tal ou esta classe, seu progresso não se realizando senão gradualmente e frequentemente, mais num sentido em que outro. Eles podem reunir caracteres de várias categorias, o que se pode apreciar pela linguagem e pelos seus atos. Então, um espírito, às vezes, primitivo, ele pode ter, dentro ali do seu cerne, né, uma qualidade muito, que seria de um espírito superior, embora aquele espírito ele esteja encarnado num lugar inferior e tenha, sei lá, porque, como é que eu vou explicar? Às vezes a gente rotula as pessoas. Não, uma pessoa que é uma pessoa, vou dar um exemplo, uma pessoa que cometeu um crime, aquela pessoa é horrível, não sei o que, mas quando vê aquela pessoa, ela tem uma boa qualidade, ela é um bom pai, mesmo que ela seja para a sociedade a pior pessoa do mundo, em algum ponto ela pode estar assim, mas aí você olha todos os caracteres ali, é de um espírito, né, inferior, o espírito que você compraz no mal, gosta de fazer o mal, mas algum ponto de superioridade ele tem. Assim como aqueles que a gente achamos às vezes que somos evoluídos, por isso a gente não pode ter ídolos, como se diz na Bíblia. A gente não pode criar mártires assim, porque às vezes aquela pessoa que você tem de certa evolução muito grande, você espelha nela aquilo, você vê que a espiritualidade é aquilo, é o pastor, a espiritualidade é o chefe lá da casa espírita, aquele homem é um santo, digamos assim. Aí você descobre algum ponto dele que é de inferioridade, e você rotula, não, ele não presta, não sei o que, ou você perde a fé, acontece com muitas pessoas, né, em casos da igreja, às vezes casos de pedofilia ou corrupção, ou coisas assim, ou dentro de centros espíritas, em vários lugares, mas a gente não pode perder a fé, e sabendo que a pessoa pode ter vários graus de evolução, e ela vai ter sequelas, né, de inferioridade, questões, e isso não anula as qualidades dela. Isso eu levo pra minha vida assim, eu tenho milhões de defeitos, mas os meus defeitos não anulam as minhas qualidades, é o que eu penso. Então o que você pensa? Ah, eu sou uma pessoa que eu tenho problema sei lá, tenho problema deixa eu pensar inveja, alguma coisa assim. Aí você deve passar aquilo. Mas se você também ao mesmo tempo é uma pessoa prestativa que gosta de ajudar os outros, às vezes porque muitas pessoas falam, não, preciso melhorar nesse sentido, e aí não cultiva. Eu acho que às vezes é mais simples você potencializar aquilo que você tem de bom,
Porque aí, aos poucos, os seus pontos negativos vão sumindo. E aquilo que você tem de bom aflora. Você às vezes é bom em uma coisa só, eu sou só bom em desenhar. Então vamos fazendo desenhos que ajudem as pessoas, postagens, frases, enfim. E aí, mas dentro de casa eu tenho um problema assim de, sei lá, não sei o que. Mas isso não anula aquilo que você é, aquele ponto positivo. Por isso eu acho, a gente tem que extirpar os nossos defeitos, mas a gente tem que pensar, se a gente não consegue, pessoas às vezes não conseguem deixar de ter interesse ou de guardar rancor, sei lá. Se você não consegue isso, deixa aquilo ali, ó, no cantinho e pega os seus pontos positivos, que seja um ponto positivo, que você seja um bom amigo, esse já é o maior ponto, né, que você tem e você pode explorar ele. Manda mensagem para aquele amigo que você não vê faz anos, conversa, não sei o que, porque às vezes é isso que vale. Às vezes você só tem um ponto positivo, mas esse ponto positivo vai se estendendo, 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 né? E aqueles negativos você não tem mais tempo para cultivar eles. Então vamos focar nos nossos pontos positivos. É isso, um abraço, fiquem com Deus.